Existe uma Nada semente. surge, existe, né? A palavra é a semente, isso é importante. Então, é valorizar a palavra, é você fazer uma escutativa. Eu estou ouvindo você, me interessa o que você está falando, eu quero saber onde você quer chegar com isso e, se possível, eu vou aprender o que eu puder. Então, eu acho que essa é a raiz da conversação. A gente chama isso na medicina de anamnese. Você conversa com o seu paciente para você entender o que é o problema dele. Saiba você que quando um paciente ele tem um problema, 80% da sua capacidade diagnóstica é você entender a história do problema. É a palavra do paciente que faz a diferença. Se você deixar para o exame físico, sair procurando, você já parou para pensar? Pega uma pessoa, procura o que ela tem de errado. Você vai fazer o quê? Enfiar o dedo em tudo que é buraco, apertar tudo que é pedaço, tirar tudo que é raio-x, fazer tudo que é ultrassom. O que você vai descobrir? Né? E ainda corre o risco dessa pessoa não ter nada palpável. Se a pessoa tem uma ansiedade, onde você vai apertar? Caraca. Que exame você vai fazer? Então, é fundamental, né? Na medicina, você sentar, conversar, ouvir a pessoa, fazer ela ficar relaxada, para ela confiar em você, que é isso que é o alvo do que é o nosso trabalho, né? E isso não sou eu que estou falando, né? Em 1965, quem ganhou um Nobel por isso, não por isso, né? Mas quem ganhou um Nobel foi o cara que definiu o que era a raiz da economia médica, né? Que é a confiança. Né? Você já parou para pensar, o que você compra do médico? Por que você paga uma consulta médica, Roberto? Você confia nele. Tem que ser porque assim. você procura aquele médico, porque você confia nele. Então, necessariamente, é esse resgate do que é a estrutura de confiança. Né? E eu acho que isso também tem como se fosse um rito dessa posição, que é você ser transparente. Então, claro que você não vai falar tudo que é palavrão, mas você vai externar sua indignação com aquilo que te indigna, né? Óbvio que você não vai se derreter em elogio, mas você vai lembrar de uma coisa que você gosta. Você vai mostrar seus valores. Não para dizer que eles são melhores ou piores do que das outras pessoas, mas que você os tem. Né? E isso vem na conversação, isso vem no estabelecimento de uma relação, essa relação é confiança e acho que é isso que é o exercício principal. Pois isso aí tá se perdendo na medicina, né? Hoje cada dia é mais difícil disso acontecer. Atendimento de 15 minutos, 20 minutos. Você sabe que eu acho que tem a relação médico-paciente, ela deteriora por culpa dos dois. Como assim? Como é um relacionamento, não dá pra você colocar a culpa em um. Você escutou aquela história? Quando um não quer, dois não briga? Sim. Da mesma forma, quando um não quer, não há consulta. Né? E às vezes o paciente ele vem trazendo uma expectativa que é daquilo que ele, por exemplo, olha na internet, não necessariamente do que ele confia na pessoa para falar o que ele tem. Você sabe que é uma das coisas mais difíceis hoje, Rodrigo, é você atender um paciente que ele vem para um viés de confirmação. Ele não quer saber o que ele tem, ele quer que você diga para ele aquilo que ele acha que ele tem. Então ele olhou no Google, ele viu, ele acha que ele sabe, ele quer que você peça os exames, que faça o diagnóstico que ele quer fazer. É quase como se fosse uma vitória moral ele conseguir fazer um diagnóstico sobre ele mesmo. Como se ele tivesse a arte de dominar o que são os caminhos da vida dele. E na verdade é uma tolice, né? Porque você está se expondo a risco, você está olhando uma coisa que... Você está se arriscando a fazer uma coisa que tem um efeito muito grande na sua vida, né? E que você não tem preparo para isso, né? Eu, por exemplo, meu carro quebrou, eu não vou abrir o capô e me meter a desmontar, né? Se tiver problema no meu... Moço, que você fala isso, eu já fico assim, será que ele não arruma o problema? Não, cara. para de Eu, graça. no máximo eu troco o pneu. Porque aí não, trocar o pneu tem que trocar. Mas, por exemplo, se dá problema em casa no fiação, eu chamo o eletricista, né? E porque eu espero, né, que se tem algum problema, né, chama um médico, né, para resolver o problema, né? Porque senão depois o que a gente tem que lidar do problema que não foi tratado, mas do efeito colateral daquilo que foi feito, que não devia ter sido, aí é uma dor de cabeça gigantesca, né? Putz, mas isso é um grande problema, porque, cara, ninguém vai no médico antes de olhar na internet, assim, sabe? Parece que a internet é a primeira consulta que você faz. Eu acho que se eu começo antes, ele já tá ruim. Ninguém vai no médico meio que check-out, né? Vamos ver o que eu tenho. Tá tendo algum piripaque, aí ele vê na internet o que é o piripaque, ele tá assim...
tô com dor não sei aonde. A dor já é um sinal de que alguma coisa tá errada. E às vezes eu acho que isso até piora a situação do cara, porque dependendo ele lê um negócio lá que não tem nada a ver com ele tem, Fica e ele apavorado. traz aquilo pra ele, fica apavorado e baixa a energia do cara. Pô, é muito pior As isso. duas coisas, né, Rodrigo? Ou ele fica apavorado ou ele relaxa, porque segundo o Dr. Google, ou você tem um câncer ou você não tem nada, né? Então, não há um meio termo, né? Esse degradê de tipo, tem isso, tem aquilo, não tem. Né? Ou é uma desgraça completa ou é alguma coisa absolutamente descartável, né? E não é assim, né? A gente está aprendendo a usar informação, né? Inclusive, nós médicos estamos aprendendo a lidar com que essa quantidade de informação, né? Entenda, por mais que exista a questão da mídia social, a questão do que é a reverberação das coisas que nós acabamos fazendo, né? Eu ainda sou e eu me prezo por ser um médico tradicional. A questão é que a sociedade, ela evolui, muito devagar, mas ela evolui. E a sociedade evoluiu para uma mídia digital. Então a gente tem uma estrutura real aqui, nós três conversando, e tem no mesmo momento uma estrutura digital. O pessoal assistindo aqui a gente. A gente tem duas dimensões coexistindo numa mesma realidade. Já parou para pensar isso? Só que o jeito que a gente se comunica aqui entre nós é diferente do que a gente se comunica digitalmente. Portanto, há de existir dos profissionais uma percepção disso. O médico ele precisa ter um comportamento digital. Do mesmo jeito que entre nós aqui, você não vai me mandar uma mensagem, você vai me fazer uma pergunta. Agora, o pessoal que está na internet não vai mandar ali fazer um telefonema, vai mandar uma mensagem. Como que o médico ele se comunica na internet? Qual é a função dele? Os médicos, na época, 50 anos atrás, mais, né? Assim como os profissionais, né, que eram... que tinha uma questão social, né, determinante, né, ou seja, se lidava com o bem-estar da população, eles tinham voz ativa e eles não precisavam ser políticos, não precisavam escrever em jornal, não precisavam ser capa de revista. Né? Por quê? Porque o que essas pessoas falavam, e não só médicos, né, uma série de profissões, né, elas nitidamente eram motivadas por razões elevadas, de virtude, por conta da profissão. Né? Só que o que acontece hoje? A sociedade ganhou uma versão virtual. Então o médico ele tem que falar. Não é uma questão, o médico que aparece na internet. Bom, a sociedade aparece na internet. O médico é um reflexo da sociedade. Ele é parte dela. E o médico acabou ganhando uma função a mais. Porque nessa época a gente só informava. Sabe o que acontece com a quantidade de informação agora? A gente é solicitado a ser curadoria, que era uma função que a gente não tinha. Por quê? Essa quantidade de informação que existe, que fica disponível, ela acaba tendo que ter um tratamento que alguém tem que validar aquilo, ou não. Sim. Senão daqui a pouco todo mundo vai comprar o produto X que faz você perder a barriga em 7 dias. Ou então que faz cair a sua verruga, né? Ou que faz o seu olho ficar verde, né? É capaz de algum gênio inventar. Colírio do olho verde. Tem gente vai comprar. Certeza. Muito, né? Agora, você não vai perguntar pro seu oftalmo? Fulano de tal, eu preciso ir fazer meu óculos, mas antes me fala uma coisa aqui. Esse negócio aqui, isso aqui funciona ou é ladainha?